Olá, amigos prevencionistas. Meu nome é Daniel Silveira, sou técnico de segurança do trabalho e vim falar um pouco com vocês hoje sobre CIPA. CIPA, conforme a norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada pelos próprios trabalhadores com o objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. A norma regulamentadora NR5 do Ministério do Trabalho e Emprego diz que toda empresa que possua funcionários regidos pela CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, deve constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento. Como é composta a CIPA? A CIPA deve ser formada de acordo com as proporções mínimas estabelecidas nos quadros da norma regulamentadora NR5. Importante saber que haverão representantes dos empregadores, entre titulares e suplentes, que serão por ele designados, e também representantes dos empregados, entre titulares e suplentes, que serão escolhidos através de processo eleitoral secreto. O dimensionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, segundo a norma regulamentadora 5, se dá pelo quadro que nós vemos aqui. Esse quadro é um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui um tipo de CNAE. O CNAE é o Código Nacional Econômico, atividade econômica de cada empresa. Se nós temos uma empresa, por exemplo, de extração de carvão mineral, o CNAE é o 05003 e essa empresa se enquadra no grupo C1. Olhando então o quadro que nós temos abaixo, nós encontramos como no grupo C1, né? E encontramos também os dimensionamentos da CIPA conforme o número de empregados do estabelecimento para definir o número de membros da CIPA. Se tivermos de 0 a 19 funcionários nessa empresa, obviamente o quadro não nos mostra nenhum número entre efetivos e suplentes, automaticamente entenderemos que não é necessário um pleito, um processo eleitoral da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Porém, a partir de 20 funcionários, se faz obrigatório que haja um processo eleitoral. Para que o processo eleitoral seja definido, se uma empresa tiver de 20 a 29 funcionários ou de 30 a 50 funcionários, o número de trabalhadores eleitos que irão constituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes será um para um efetivo, ou seja, que é titular, e um para suplente. Se nós tivermos uma empresa com 51 funcionários a mais, até 80, né, nós encontramos aqui no quadro como um exemplo, nós teremos então a obrigatoriedade que haja 3 eleitos titulares e 3 eleitos suplentes, ou seja, no processo eleitoral, no mínimo, teriam que passar pelo processo eleitoral, ter 6 candidatos no mínimo, podendo ter mais de 6 candidatos conforme a empresa tiver as inscrições realizadas. Importante, sob o quadro que nós vimos anteriormente, é importante dizer que ali está designado para que haja representantes eleitos, 3 titulares, 3 suplentes. Aos designados, ou seja, pela empresa, aos indicados pela empresa, também haverão de ser 3 indicados para titularidade e 3 indicados para suplência. Com relação à empresa que não tiver obrigatoriedade de processo eleitoral, ela terá que ter um trabalhador designado para constituir uma CIPA. A CIPA poderá ter uma constituição de 1 ou mais funcionários conforme a empresa desejar. No entanto, não terá obrigatoriedade de passar pelo processo eleitoral. O estabelecimento que não se enquadra então no quadro 1 da NR5 vai designar um responsável para cumprir o objetivo da CIPA. E qual é o objetivo da CIPA? O objetivo da CIPA é contribuir para que haja trabalhos e ações de prevenção de acidentes do trabalho. Bom, temos então a constituição da CIPA, os membros da CIPA. Importante saber que
o presidente da CIPA e o vice-presidente, né, são duas pessoas fundamentais nesse processo. Só que o presidente da CIPA será escolhido pelo empregador, ou seja, entre o número de indicados que ele tiver que indicar, né, de funcionários para fazer parte da CIPA, ele irá escolher um para ser o presidente. O vice-presidente será escolhido dentre os titulares eleitos. Importante saber e salientar que questão de estabilidade no trabalho só é dada aos cipeiros eleitos e não os indicados. O secretário da CIPA será escolhido pelos cipeiros em um secretário e também um substituto a ele. Ele poderá ser representante do empregado ou do empregador. Algumas atribuições do cipeiro: identificar os riscos no processo de trabalho e elaborar um mapa de risco com auxílio do SESMIT. Realizar periodicamente verificações para eliminar e minimizar atos e condições inseguras. Participar com o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, onde houver, que em algumas empresas não há, ou com o empregador da análise das causas de doenças de acidentes de trabalho, propondo medidas para a solução dos problemas identificados. Promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e outros programas relacionados à segurança. Participar junto com a empresa na campanha anual de prevenção da AIDS. Geralmente, a CIPA faz essa campanha na semana da CIPAT. Os demais empregados podem ajudar na segurança do trabalho? Podem e devem. Participando da eleição dos seus representantes cipeiros, que é muito importante, uma escolha de cipeiros que realmente venham representar cada funcionário na prevenção de acidentes. Pode e deve colaborando com a gestão da CIPA, também indicando as situações de risco que o estabelecimento oferece e apresentando sugestões para minimizar ou eliminar o risco, e aplicando no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Ora, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, com os cipeiros, estará levantando situações de risco, promovendo ações para que venham minimizar ou eliminar o risco, e os funcionários deverão então se preocupar em aplicar no ambiente de trabalho as recomendações da CIPA, as recomendações da área de segurança do trabalho, as recomendações do empregador quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. O que o presidente da CIPA faz? Importante saber que o presidente da CIPA convoca os membros para a reunião da CIPA. Então, se a reunião vai acontecer, dias antecipadamente, o presidente deve estar avisando os demais membros da CIPA que a reunião se dará na data marcada. Posteriormente, no dia da reunião, o presidente deve coordenar as reuniões e, após o acontecimento da reunião, ou finalização da reunião, encaminhar ao empregador e ao SESMIT, quando houver, as decisões que a CIPA tomou. Informar também ao empregador sobre os trabalhos da CIPA, sobre o que tem sido feito pela CIPA, atividades, campanhas, ações de melhorias, plano de ação, plano de trabalho para o ano. Então tem que informar o empregador sobre todas essas coisas. Coordenar e supervisionar as atividades do secretário. É atribuição do presidente da CIPA coordenar e supervisionar as atividades do secretário e delegar atribuições ao vice-presidente. O que o vice-presidente faz? Bom, ele executa atribuições que lhe foram delegadas pelo presidente e substitui o presidente nos seus impedimentos eventuais. É função do presidente e vice constituir a comissão eleitoral.
O que seria a comissão eleitoral? Quando a gestão atuante, está chegando no seu processo final, ou seja, finalizando a sua gestão, 60 dias antes da posse da nova gestão, o presidente e o vice-presidente da CIPA irão constituir a comissão eleitoral para um novo processo eleitoral, para a nova escolha de novos membros da CIPA para a gestão posterior. O que o secretário da CIPA faz? Ele acompanha as reuniões da CIPA e redige as atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes. Prepara também as correspondências e outras atividades que forem atribuídas a ele pelo presidente da CIPA. Falando um pouco de reuniões, nós temos a divisão entre reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. As reuniões ordinárias são as realizadas mensalmente no próprio local de trabalho, de acordo com o calendário pré-estabelecido, durante o horário normal de expediente. Quando que é estabelecido o calendário? O calendário de reuniões ordinárias é estabelecido no ato da posse da gestão de CIPA que está começando. Na reunião de posse, já se define o calendário para todo o ano das reuniões ordinárias que devem obrigatoriamente acontecer uma vez ao mês. A reunião ordinária terá atas assinadas pelos presentes e encaminhadas cópias a todos os membros da CIPA, observando também que as atas ficarão nos estabelecimentos à disposição dos agentes da inspeção do trabalho. As reuniões, então, extraordinárias são aquelas que, quando houver denúncia de situações de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência, elas também devem ocorrer quando ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal. Devem acontecer as reuniões extraordinárias quando houver solicitação expressa de uma das representações, ou seja, tanto a representação da empresa quanto a representação dos empregados. Observando que, quando não houver consenso nas decisões das reuniões, será instaurado um processo de votação, registrando ocorrência em ata. Observações. O cipeiro poderá perder seu mandato, ou seja, o cipeiro que for eleito, que tem, por lei, assegurada a estabilidade de emprego por 2 anos, não podendo ser demitido durante esse período, ele pode perder seu mandato sim, quando ele faltar mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Ele será substituído pelo suplente por ordem de colocação decrescente.